Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para gravar mais um vídeo para vocês. E eu me desculpo novamente porque realmente nessa sexta eu também não tenho condições de gravar o Sextou com Livro, né? Como eu sempre comento aqui nas sextas, um bom livro, né, que eu estou lendo. Porque realmente eu não consegui terminar o livro que eu estou lendo, é do Zé Saramago, né? Porque aconteceram as coisas nessa semana que eu não tive tempo mesmo para gravar. Recebi agora ontem, né, a visita aqui de um netinho lá do Canadá, que me deu muita alegria, Bruninho. Então eu realmente fiquei muito atribulado esses dias, não tive condições. Mas eu vou gravar esse vídeo aqui, essa primeira parte, com uma espécie de introdução, e eu vou colocar 2 vídeos na sequência, gravados por meu sobrinho Daniel Brandão recentemente, que são interessantíssimos para quem gosta de arte, para quem gosta de cultura, né, de desenho. Muito legal, 2 depoimentos do Daniel. O primeiro é um caos que ele teve, e são vídeos rápidos, né, bom porque vai ficar rápido o vídeo. Um é sobre um depoimento, né, que ele fez, de uma viagem que ele fez em Fortaleza, rápida, no Uber, e o Uber deu o testemunho dele, o que era arte para esse Uber, né? E ele achou tão interessante aquilo que gravou o vídeo, e eu gostei tão bacana que eu vou repetir esse vídeo aqui para vocês, que eu acho que vale a pena, né? É muito interessante. E o segundo vídeo é o Daniel falando, um pouquinho maior, esse acho que é 6 minutos mais ou menos, o primeiro é 2, chega a 3 minutos, e o segundo é uns 6, 7 minutos, ele falando, né, que ele é grande desenhista, artista, professor, o Daniel falando sobre quadrinhos, né, o processo de elaboração de um quadrinho, né, e ele falando sobre essa bela linguagem, né, que o quadrinho é uma linguagem de arte narrativa por excelência, né, e é desafiadora. E ele diz, né, ele mostra nesse vídeo como é que um quadrinho ele permite que você passeie nos tempos no mesmo momento, no mesmo quadro, na mesma página, nos tempos presente, passado e futuro. Eu achei isso muito bacana e faço questão de compartilhar com vocês hoje, e já fazendo a propaganda dos cursos de desenho, que são muito bons, do Estúdio Daniel Brandão em Fortaleza, Ceará. Infelizmente, atualmente, os cursos lá são todos presenciais, né? Mas quem mora em Fortaleza ou na Grande Fortaleza, vale a pena fazer esses cursos. Eu fui aluno dele em vários cursos, é muito bacana, sabe? Recomendo às pessoas, aos pais e mães, aí, avós e avós que tiver seus filhos também, netos, que moram em Fortaleza, obviamente, né, façam cursos lá que vale a pena. Um forte abraço e fiquem então com esses 2 vídeos rápidos aqui sobre arte, né, e sobre quadrinhos. Ao final, por favor, comente o que desejarem, né, coloque o sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda. Olá, gente, tudo bem? Eu vivi uma história interessante hoje no Uber, queria dividir aqui com vocês, porque tem a ver com arte. O motorista do Uber começou a puxar assunto comigo, falar um pouco da vida dele, né, perguntar um pouco sobre mim. E teve uma hora que eu falei que eu era artista, que eu trabalhava com arte, né, que eu era professor de artes. E aí ele comentou que a arte deveria ser mais valorizada, e resolveu contar uma história para mim, e é essa história que eu achei interessante. Ele disse que na casa da avó dele, que morreu com mais de 100 anos, tinha um quadro que ele sempre estava intrigado com esse quadro, sempre olhava para esse quadro, sempre apreciava esse quadro, e ele buscava nesse quadro um sentido, né, que segundo ele nunca encontrou, a não ser um sentimento de paz que ele sentia ao olhar para esse quadro. E aí, quando ele me contou isso, eu falei para ele: olha só, você já sabe qual é o sentido do quadro, né? Que é te passar esse sentimento de paz e te trazer também essa lembrança e essa presença da sua avó, né? Porque esse quadro traz a sua avó de volta quando você pensa nele, quando você fala dele. Então a arte tem esse poder, né? Tem esse poder de eternizar momentos, tem esse poder de viajar no tempo, tem esse poder de mexer com os nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não tem uma consciência muito clara sobre esses efeitos, sobre esse poder. Mas eu achei muito bonito e muito sensível isso que foi relatado e esse diálogo que a gente trocou, porque eu acho que fala essencialmente sobre esse poder da arte, esse poder que pode ser até transformador,
né, marcante, enfim, eterniza realmente algumas coisas muito relevantes, muito importantes, como a relação entre um neto e uma avó, né? E é por isso que a gente faz artes, é por isso que o ser humano não consegue viver sem artes, e é por isso que a IA não vai substituir os artistas. É isso, gente. Até a próxima. Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo ele é direcionado a todo mundo que nos apoia, né, que colabora com o nosso Apoia-se. Chegou um colaborador novo e eu fiquei estimulado para gravar esse vídeo exclusivo aqui para vocês, para todos vocês, para falar um pouquinho sobre quadrinhos, sobre minha paixão em relação a essa linguagem, o potencial dessa linguagem, o quanto ela deveria ser muito mais valorizada, né? E eu espero que vocês gostem, tá? Eu vou tentar ilustrar esse vídeo com um quadrinho que eu li, que eu achei lindíssimo, um dos mais bonitos que eu li nos últimos tempos, pra gente ir conversando um pouquinho, e também quero fornecer o link de um vídeo que tem no YouTube, que também eu acho sensacional, sobre esse tema, né? Então eu espero que vocês gostem. Então, esse é o quadrinho, chama-se Ninféias Negras, ou Ninféias Negras, né? Baseado na obra de Michel Bussy, escrito por Fred Duval e desenhado magistralmente por Didier Cassegren, né? Eu não sei exatamente como pronunciar esses nomes, tá? Peço desculpas, mas é um quadrinho lindíssimo, né? Um traço lindíssimo, cores lindíssimas. Mas vamos lá, vamos para as páginas, né? Vou pegar uma página qualquer aqui. Bem, isso aqui é uma página de ambientação da história. Eu sou adepto da ideia de que o núcleo de uma história em quadrinhos é uma página. Eu aprendi isso com o Art Spiegelman, o autor de Maus. Então a gente analisa uma história em quadrinhos página a página, né? Essa é uma página da esquerda, uma página que tem 4, 5, 6, 7, 8 quadros, né? É uma coisa típica do quadrinho europeu, tem muitos quadros por página. Numa diagramação clássica, né? Não tem uma dificuldade de ordem de leitura, toda pautada com textos em caixas de textos, em recordatório, então provavelmente texto de um narrador, de um personagem onisciente, né, da história. E praticamente todos os quadros aqui servem para te ambientar e para, no final, ainda apresentar 3 personagens importantes para a história, né? E aí nós passamos para a próxima página, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadros, né? Num ritmo de leitura já diferente. Essa já é uma página da direita, uma página que vai ter virada de página. Uma diagramação clássica, mas também diferente, né? Cada página que a gente compõe, a gente pensa no ritmo de leitura. Cada faixa dessa nós chamamos de trecho narrativo, né? Então a gente tem um trecho narrativo aqui em 3 quadros, e 3 trechos narrativos longos aqui, né? Que a gente chama de widescreen. Esse é o ritmo dessa página, né? Na página anterior, a gente começa com uma panorâmica, né? Mais lenta. Depois nós temos 3 quadros aqui nessa passagem. Outra panorâmica mais lenta e mais 3 quadros no mesmo ritmo desse outro trecho narrativo aqui. É sempre bom a gente ter um motivo para virar a página, uma curiosidade. E quando a gente está lendo uma história em quadrinhos, vamos supor que você esteja lendo esse quadro aqui, ó, ou esse quadro aqui, você consegue ler presente,
consegue ver o passado e consegue ver o futuro ao mesmo tempo, né? Então o tempo de uma história em quadrinhos é algo muito, muito, muito peculiar, muito único, né? Muito próprio, assim. Eu acho isso impressionante. E tudo tem um motivo. Por exemplo, aqui a gente tem um quadrinho que não tem requadro, né? A gente chama de open panel. Por que não tem requadro? Por que tem esse espaço vazio aqui, né? O que significam esses espaços vazios entre os quadros, as sarjetas ou as calhas? Tudo isso tem motivo nessa linguagem. Uma linguagem que tem um potencial fantástico de união de imagem e texto, né? Vocês vão ver no vídeo que eu vou enviar que o autor até fala que o ideal é que a gente não pense em prosa e ilustração ou prosa e desenho, né? Mas que a gente pense em poesia e design por conta do ritmo, por conta da composição, por conta da narrativa, né? Então, uma história em quadrinhos é algo é uma linguagem muito rica, muito poderosa, e que eu sou absolutamente apaixonado. Eu considero das linguagens artísticas narrativas, né, a mais poderosa de todas, daquelas que o leitor tem um dos maiores poderes de interação, de interatividade com a história, e principalmente nessa questão do tempo, do timing, né, de pensar a página como um núcleo, um elemento único da narrativa, todo subdividido em quadros, né? Então, por exemplo, uma página que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadros, é uma página que tem 9 composições, né? Uma composição para cada quadro e a composição principal, que é a composição da página inteira. Não conheço uma outra linguagem narrativa que a gente consiga passear no tempo presente, passado e futuro da maneira que os quadrinhos passeiam, né? Que dá tanta autonomia ao leitor, especialmente naqueles espaços em branco entre os quadros, que são as sarjetas ou as calhas, para ele criar a conclusão do que está acontecendo entre um quadro e outro, né? E uma linguagem que gera um desafio muito grande para o autor, que precisa escolher o que mostrar. Ao escolher o que mostrar, essa escolha ela é muito mais subtrativa sobre o que não mostrar do que o que mostrar. Então, é uma linguagem desafiadora, muito rica, muito interessante, muito profunda, né, que tem um potencial de entretenimento, de arte, de educação, como poucas têm, tá? Queria dividir isso com vocês e eu espero que vocês gostem do vídeo também que eu vou enviar, que está no YouTube.